Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, de saúde e conscientes do momento em que vivemos. Sempre com pensamento em Deus, que é Ele quem nos dá esse acalento, essa segurança. Hoje, a nossa aula será com o tema Inter-relação entre a periodontia e as demais áreas da odontologia, especificamente a dentística, a prótese e a ortodontia. Quem vos fala é o professor Henrique, que está com vocês na Pério 2, na Pré-Clínica 3, na Clínica Integrada 1 e no pré-internato, lá no 9º período. Quais seriam os objetivos desta nossa aula? Inicialmente, conhecer e identificar a inter-relação da periodontia com outras áreas da odontologia, para que possamos atuar multiprofissionalmente. E há essa necessidade plena dessa atuação multiprofissional, senão nós chegaríamos ao fracasso do nosso trabalho. E para que possamos ter pleno êxito, tem uma estrutura que há necessidade de termos total conhecimento, que é o espaço biológico. A bibliografia que nós estamos utilizando para essa aula, ela é do livro do Carranza, Periodontia Clínica, 12ª edição, e se encontra disponível lá na biblioteca virtual. O conteúdo da nossa aula, inicialmente estaremos falando da periodontia relacionada à dentística e à prótese. E para isso temos que estar explorando o assunto do espaço biológico. Depois falaremos sobre os contatos interproximais, o contorno das restaurações e as consequências desse sobre contorno, limite cervical dos preparos e a periodontia relacionada com a ortodontia. Quando a gente fala de periodontia e dentística, e também a prótese, nós temos que pensar inicialmente em ver a anatomia do periodonto através da cor da gengiva, o tamanho, o contorno, a forma, a consistência dessa gengiva e a textura superficial, além do posicionamento que essa gengiva apresenta. Então, observarmos bem a margem gengival, as papilas interproximais, a faixa da gengiva inserida, a mucosa alveolar, a união mucogengival, tudo isso a gente tem que observar naquele primeiro momento que a gente está com o nosso paciente. E assim, nós estaremos começando a ter o acesso ao espaço biológico, cujo sinônimo agora, com a nova classificação da doença periodontal, está sendo bastante utilizado esse termo, espaço de inserção dos tecidos supracrestais. Por quê? Na verdade, o termo espaço biológico continua sendo utilizado. Mas, vejam bem, espaço de inserção dos tecidos supracrestais. O que é o espaço biológico? Não está justamente relacionado àqueles tecidos que estão acima da crista óssea, ou seja, supracrestal, que seria o epitélio juncional e a inserção conjuntiva ou a inserção de tecido conjuntivo? E assim, juntamente com o sulco gengival, nós teríamos toda essa estrutura formada. A definição, então, seria a dimensão ápico-coronal que vai do epitélio juncional até a inserção do tecido conjuntivo que está acima da crista, ou supracrestal. É uma distância compreendida entre a margem gengival, passando pela porção mais coronária do epitélio juncional, indo até o topo da crista óssea alveolar, tendo em média 3 milímetros, e lembrando que é impossível a gente definir claramente uma dimensão de largura biológica fixa.
Mas nós podemos didaticamente dividir esse espaço biológico, onde a importância biológica dele seria voltada para uma barreira que impede o organismo de ser agredido por situações externas. As principais seriam os micro-organismos e as situações físicas mesmo quando ocorre uma agressão através de um preparo cavitário, uma fratura ou uma cárie. E a importância clínica, que é relacionada a essas terminações cervicais dos preparos, né? Que nós temos que ter uma noção de onde eu vou deixar o término do meu preparo cavitário. As estruturas do espaço biológico, nós poderíamos dividir em três, que seria o sulco gengival, inicialmente, que é delimitado pela gengiva na sua porção mais coronária e com as faces laterais dos dentes, né? Então, aquela área que está delimitando ali o dente e a parte interna do sulco da gengiva é o sulco gengival, né? Um epitélio que não é queratinizado. A profundidade histológica do nosso sulco ficaria em torno de 0,5 milímetro. E a profundidade clínica de 2 a 3 milímetros, certo? E depois do sulco gengival, um pouco mais abaixo, nós teríamos a região do epitélio juncional, né? Ele se apresenta apenas com duas camadas, que é a basal e a suprabasal, e tem um alto poder de regeneração. É aquele caso quando o paciente só apresenta uma gengivite, você faz um bom controle de higiene oral e ele, através desse controle supragengival, você consegue fazer com que aquele tecido volte à sua normalidade. Tem uma aderência ao dente através dos endodesmossomos e a extensão de 0,97 milímetros. E, por último, o último componente do espaço biológico seria a inserção conjuntiva, que está localizada apicalmente ao epitélio juncional e é composta por fibras apenas gengivais. Vocês percebem, né, no esquema que essas fibras elas não estão ligadas ao osso. Elas são fibras que unem a região do dente à gengiva, certo? Seriam as fibras dentro-gengivais, dentro-periostais, alvéolo-gengivais, circulares e transeptais. Como é que eu faço o diagnóstico de uma violação do espaço biológico? Nós temos duas formas. Uma delas é o diagnóstico clínico e a outra o radiográfico. O radiográfico, a gente só consegue detectar esta invasão interproximal. Naturalmente, eu não consigo ver através da radiografia nem a face vestibular, nem a face lingual ou palatina de um dente, né? E aí eu consigo observar o que há uma reabsorção da crista óssea e aí estaremos diante de um quadro de invasão do espaço biológico. E como é que eu faria esse diagnóstico clínico? O diagnóstico clínico é feito através da sondagem. É claro que a primeira situação que você deve considerar é que o paciente tenha uma restauração na região, certo? Porque senão não faz sentido eu desconfiar que há ali uma violação do espaço biológico. E quais seriam as consequências da invasão do espaço biológico? A retração da gengiva marginal, gengivas sangrantes e, por consequente, reabsorção também do tecido ósseo. Quando você percebe já o dente sem as suas coroas protéticas, um sangramento praticamente quase que espontâneo. É claro que houve uma manipulação, mas um sangramento abundante e de forma generalizada, onde há a invasão desse espaço biológico. E a indicação para o restabelecimento do espaço biológico, qual seria? Primeiramente, os preparos subgengivais profundos que estão relacionados com as lesões de cárie subgengival. Fraturas que invadem esse espaço biológico. Perfurações subgengivais durante a terapia endodôntica podem ocorrer. E as reabsorções radiculares. Essas são as indicações para o restabelecimento do espaço biológico, sendo que
Agora nós temos uma mais em voga, que é relacionada à estética, que quando nós temos as alturas gengivais desiguais, nós também podemos fazer esse restabelecimento desse espaço. Os procedimentos para o restabelecimento do espaço biológico seriam procedimentos cirúrgicos, a extrusão dentária ortodôntica e a associação das duas técnicas, né? O procedimento cirúrgico mais a extrusão dentária ortodôntica. Extrusão dentária ortodôntica, repetindo o termo, tá? Os contatos interproximais, quando a gente fala em contato interproximal, a gente tem que observar um evento muito comum que ocorre na odontologia. O ponto de contato insuficiente ele é capaz de causar uma lesão muito grande localizada nas faces interproximais de um dente. Ou seja, quando a gente não toma consciência de que devemos, nessa região aqui, do contato de um dente com o outro, restabelecer esse contato, eu vou causar o que está acontecendo aqui nessa radiografia. Olha, uma destruição óssea, uma perda de inserção bem avançada. E o que acontece? Por que acontece isso? Ocorre uma impacção alimentar. Essa impacção alimentar ela vai fazer com que ocorra um acúmulo de placa ali persistente, né? Causando a inflamação e decorrente disso toda essa destruição. E o contorno das restaurações também é muito importante. Uma restauração com contorno em excesso ou que não foi tomado o devido cuidado de fazer uma contenção desse material aqui que extravasou, ele vai causar uma lesão muito parecida com a lesão periodontal, com as bactérias periodontais de um paciente que está com periodontite. Né? Então, muitas vezes, quando a gente não está com o devido cuidado de fazer uma restauração de acordo com os princípios básicos, um dos problemas que a gente pode causar seria esse. E aí nós teríamos a retenção de placa, a dilaceração de fibras circunferenciais, aquelas fibras gengivais circunferenciais, daí, decorrente disso, nós vamos ter a migração epitelial do tecido, né? Ou seja, uma recessão, e a doença periodontal, quando ocorre estaria aí associada à presença bacteriana. Então, o limite cervical dos nossos preparos cavitários, ele ficaria estaria sendo levado em consideração a profundidade de sondagem clínica e a profundidade de sondagem histológica, que a gente possa aí fazer uma média de acordo com cada caso. É claro que, por segurança, eu vou seguir a minha profundidade de sondagem histológica, em torno de 0,5 milímetro abaixo da gengiva, certo? Mas existem casos e casos que a gente pode considerar aí. Então, desta forma, levando-se em consideração que, em média, meu sulco gengival estaria com 0,69, 1 milímetro, seria até aí que eu poderia chegar no meu preparo cavitário. E professor, se não deu, eu não consegui atingir isso, a cara está mais profunda, o que eu faço? Nós faremos o restabelecimento do espaço biológico. Desta forma, quando ocorre justamente o que a gente está falando, olha, a invasão do espaço biológico aqui, a gente tem 1 milímetro da crista óssea até a margem do preparo. A verdade é que tem ainda menos do que isso, porque estamos contando com o excesso aqui da restauração. Nós temos que fazer o restabelecimento cirúrgico desse espaço biológico. E agora, com o espaço biológico, com o contorno do dente, o excesso de gengiva, a apresentação de um dente mais curto, eu posso fazer o restabelecimento do espaço de uma forma estética, certo? Aqui seria o caso da cirurgia periodontal para aumento de coroa clínica estético. A famosa cirurgia do sorriso. Quando a gente fala de periodontia e ortodontia, é algo assim que a gente tem que tomar muito cuidado, porque em uma movimentação ortodôntica intempestiva, sem respeitar o biótipo periodontal do paciente,
eu posso estar acelerando um processo de recessão gengival, ou seja, aquela migração apical do epitélio. Conseguimos recuperar através de procedimentos cirúrgicos, mas nem sempre isso é possível. Então, o ortodontista, em associação com o periodontista, deve fazer um bom planejamento ortodôntico, respeitando os limites periodontais até onde ele pode trabalhar. Por isso, o trabalho deve ser multiprofissional, multidisciplinar. Os movimentos ortodônticos no periodonto seriam os de inclinação, rotação, extrusão, intrusão e os torques radiculares. Todos esses movimentos têm que ter um pleno respeito à periodontia. Não podemos deixar de estar controlando, e isso a gente faz lá desde a anamnese, o exame periodontal, o periograma, o biotipo do paciente, se ele tem uma gengiva mais espessa ou não, que a gente pode fazer esse trabalho com mais tranquilidade. E esses movimentos, aqui tem um exemplo em que foi feita uma verticalização do dente e depois uma extrusão, né? Nós colamos um botão ortodôntico cirurgicamente para fazer o retorno desse dente do paciente à cavidade. O retorno, na verdade, não, o aparecimento desse dente à cavidade bucal. E daquela posição que ele estava, ele fatalmente ficaria naquela posição mesmo. Quem sabe até causando uma reabsorção nesse dente vizinho. O movimento ortodôntico, ele é admitido como um movimento de pressão e tensão. A pressão vai causar uma reabsorção óssea, ou seja, o dente pressiona aquele espaço que está vazio porque ele quer ocupar, o objetivo é ocupar aquele espaço. Então, com o movimento de pressão, de deslocamento do dente de uma posição para outra, aquela posição que ele está indo vai sofrer uma reabsorção. E a região de onde ele saiu, que vai ocorrer a tensão, vai ser feita uma aposição óssea. Né? Esses movimentos, eles tendem a manter a largura do ligamento constante. Se eu faço um movimento muito rápido, eu corro um sério risco de causar uma extensa perda óssea e até levar o dente a uma mobilidade descontrolada e até a perda deste dente. Então, nós temos aí um exemplo de nivelamento dos dentários através das terapias ortodônticas, né? Onde o paciente foi submetido a vários tratamentos relacionando a periodontia com as demais áreas da odontologia, né? Desde dentística, prótese, implante, endodontia, até chegar nesse resultado final. E vocês percebem que mesmo chegando no resultado final, que eu considero satisfatório, nós ainda teremos que ficar controlando a placa desse paciente. Controlar a placa no paciente em que faz tratamento ortodôntico, requer de nós uma variável nos intervalos de retorno. Né? Vai muito de acordo com o biotipo do paciente, com a forma que ele controla a sua placa diariamente em casa, com o diagnóstico que esse paciente se apresentou, se ele apresentou com uma periodontite em estágio mais avançado, estágio mais inicial ou apenas uma gengivite. Aquelas estruturas anatômicas do periodonto desse paciente, se ela é uma estrutura mais fragilizada, mais vulnerável, ou ela é uma estrutura mais robusta, mais espessa. Tudo isso a gente tem que levar em consideração para que possamos ter pleno sucesso. E como foi dito lá no início, lá no objetivo da nossa aula, do nosso tema, né, para que vocês venham a conhecer esta relação, há uma plena necessidade dessa inter-relação ser muito íntima, muito coesa, muito profissional, para que vocês obtenham o sucesso do tratamento periodontal de vocês. Eu agradeço muito a atenção de todos, estamos abertos a perguntas, vamos deixar
abrir o fórum para que possamos tirar as dúvidas que venham porventura aparecer. Fiquem com Deus e um bom dia.